Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. O assunto de hoje é um assunto que muita gente tem comentado o tempo todo. Vocês conseguem adivinhar qual é? Séries. Sim, séries. Muita gente fala sobre isso e eu vou ser uma das que vai falar também. Lembra que no meu vídeo de apresentação, para quem assistiu, eu falei que queria muito falar sobre séries e filmes e essas questões por questão de analisar roteiro, porque eu quero escrever roteiro. E também, como escrever uma história, é interessante analisar a construção de personagem, etc. Pois bem, hoje eu vou trazer uma série que eu assisti bem rápido, pelo incrível que pareça. Eu sou uma pessoa que assiste série muito devagar, eu demoro a assistir. Porque ou eu assisto tudo de uma vez ou eu passo umas 2 semanas até terminar. Uma curiosidade, joguei. E eu vi poucas pessoas comentando sobre essa série que eu vou falar em específico. De verdade, acho que nas minhas redes sociais e no meu grupo de amigos, poucas pessoas assistiram essa série, apesar de eu ter gostado muito dela. Eu realmente vi quase ninguém comentando. Muito pouco mesmo. Enfim, a série que eu vou falar hoje é Spin Out. Pra quem não conhece, Spin Out lançou esse ano, dia 1º de janeiro. É uma série voltada para patinação artística. Tem a personagem principal, a Katarina Baker, que no meio de uma competição ela sofre um acidente, né? Ela cai e a série começa a partir daí, mostrando como ela lida com toda essa situação. Mais pra frente eu vou comentar sobre isso, é só uma introdução para quem não conhece, tá? É da Netflix, a série já tá completa lá e infelizmente ela foi cancelada. Eu também explico um pouquinho mais pra frente sobre esse cancelamento, tá? Eu vou falar primeiro sobre os personagens. Eu gostei muito de todos eles, apesar de uns serem mais irritantes do que os outros, mas isso é normal. Eles eram importantes. O personagem ser irritante ou ser chato em alguns momentos é importante pra história, pelo menos nessa série. E eu achei isso, eu senti essa necessidade de alguns personagens você olhar e perder a paciência só de ver o rosto do ser ali na frente. Mas eu gostei muito deles, todos eles são muito complexos, apesar de ser uma série voltada para uma personagem só, lógico, a protagonista. Essa série, diferente de outras que eu já assisti, pelo menos tudo que eu falar aqui é minha percepção, tá, gente? Não é análise como se eu fosse especialista, é só o que eu senti enquanto eu assistia. Então, eu achei que todos os personagens tiveram o seu tempinho pra mostrar o quão complexa a sua história era por trás de tudo. Porque quando acontece de você ter um personagem principal e ter os coadjuvantes, muitas vezes os coadjuvantes não ganham tempo de tela o suficiente pra mostrar tudo o que acontece na vida deles também. Então muitas vezes a gente fica, esse personagem tá reclamando à toa, não acontece, olha só o que acontece com o protagonista, e o protagonista tem mais problemas. Só que nesse caso, a gente consegue entender o porquê que aquele personagem coadjuvante está agindo daquela forma, porque a série consegue mostrar também todo o passado e história que acontece por trás daquela pessoa que está envolvida com o personagem principal. Então eu gostei muito disso na série, os personagens são muito bem construídos, a história de cada um é bem contada, você consegue entender o objetivo de cada um estar presente, estar sendo envolvido em toda a história. Então eu gostei muito, os personagens por mim, eles geralmente, por mim sim, e eu acho que muita gente pode concordar, não sei, eles são que trazem a parte principal para a história. E quando um personagem é ruim, você vê que ele não tem profundidade como é um ser humano, como uma pessoa realmente é, a série fica chata, fica mais do mesmo. Então nessa eu gostei bastante por causa disso. Existem vários pontos abordados nessa série. Né? A patinação artística é só um ponto de encontro de todos os personagens, né? Porque a maioria deles está envolvido com a patinação artística de alguma forma. Então eu achei interessante que essa série trata de trauma, tá? Ela mostra o trauma da Katarina Baker tentando superar a questão dela ter caído no gelo e ela voltar a patinar e voltar a fazer saltos e voltar a fazer pirueta e voltar a correr no gelo, né, a patinar mesmo. Trata dessa questão de como ela supera, de todas as dificuldades que são você estar de volta num lugar que te machucou de uma forma tão profunda. Então é muito interessante como é abordado isso na série. Todas as atuações que tem na série são mostradas de forma muito suave, mas ao mesmo tempo elas vão muito direto ao ponto. Então é muito interessante quando você assiste, você analisando as situações, fica, caramba,
tem isso aqui, tem aquilo ali. Então, um desses pontos é o trauma. O segundo ponto que eu acho muito legal é eles mostram a personagem principal tem transtorno de bipolaridade. Então, eles também tratam de doenças mentais, de problemas mentais que os personagens têm. Tanto a principal quanto a mãe dela tem bipolaridade, eles são bipolares. Então, a série mostra como é a vida de uma pessoa com esse transtorno, quais são as dificuldades, quais são os pontos positivos quando tem a questão dos medicamentos, e também mostra toda a situação das pessoas que convivem com quem tem esse transtorno, né? Que não é fácil, que existem altos e baixos o tempo todo. Então é interessante ver essa dinâmica e a forma como eu falei, tranquila. Eles mostram a bipolaridade de uma forma suave, mas explicando todas as nuances do transtorno. Não é aquela coisa, é suave, então não tem que ter, não é importante. É importante, mas eles mostram isso de uma forma muito tranquila. Então você consegue compreender, para quem não entende, de quem não sabe o que é bipolaridade, você consegue entender bem fácil e você fica bastante alerta com as situações. Além dessas duas questões que eu acho que são os pontos principais, assim, mais abordados e mais mostrados na série, eles mostram também as personagens femininas, elas têm histórias incríveis, assim como os personagens masculinos também. Eu acredito que a história de todos eles tem muito a acrescentar no âmbito geral da série. A amizade, também fala de amizade entre a Catarina e uma outra amiga dela também, patinadora. Mostra como a amizade pode ser para algumas pessoas e quais são as dificuldades quando você tem amigas que você às vezes fica na sombra delas o tempo todo. Então foi o que eu senti enquanto assisti, o que é muito interessante de você ver. Fala também tem representação racial e homossexual na série. Então você vê todas essas questões em volta de uma série só, acho que tem 10 episódios, então é bem rápido de assistir e tudo isso muito bem contado, muito bem representado, muito bem encaixado na série. E além disso trata também de assédio, tanto emocional quanto sexual, tá? E mostra assim o que eu senti, que o ambiente de patinação artística pode ser um ambiente muito tóxico para as garotas, porque querendo ou não, competição é um ambiente muito delicado, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer dar o seu melhor, mas na série ela mostra umas situações bem chatas dessa questão das garotas estarem se preocupando o tempo todo, enfim, é um ambiente tóxico, uma colocando a outra para baixo em vez de apoiar e realmente reconhecer. Então tem esses assuntos e eu acho uma série muito interessante, muito importante. Fora que tiveram algumas cenas maravilhosas, né, da direção. Eu sou muito apaixonada por patinação artística, adoro assistir. Então quando tinham as cenas que mostrava as meninas patinando e tudo mais, eu achava muito bonita. Eu gostei muito da direção. A fotografia também da série ficou muito bem feita. Então, eu acho que é isso. É uma série que eu recomendo assistir. Quem me pergunta, eu falo que gostei, tá? Sobre o cancelamento, o que eu digo é que, infelizmente, foi cancelada. Porém, eu também acredito que não havia necessidade de uma segunda temporada. Pra mim, a história foi contada na primeira e o final, pra mim, foi bom. Deixa subentendido o que ia acontecer em seguida. Então, pra mim, não havia necessidade realmente. Eu gostaria de ver, talvez, porque eu gosto de ver patinação, seria legal ver as patinadoras, as sequências, as séries de novo. Mas em termos de história, de narrativa, eu acho que uma temporada foi o necessário para contar a história. Então, se vocês gostaram, se vocês tiverem interesse em assistir e tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. Lembrem-se de me seguir nas redes sociais, curtam, compartilhem o vídeo, para quem vocês acharem que pode gostar de saber dessa história, de conhecer um pouco mais dessa série. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até um próximo. Tchau!